e fui a primeira mulher a abraçar a campanha, porque as mulheres tinham muita vergonha de estar perto, né, dele, assim, aquele burucutu todo. E ele foi até minha casa, fez primeiro ele fez uma caravana atrás de mim, né? Me ajuda e tal. A gente foi se conhecendo um pouco mais. E eu achei que era uma oportunidade de tirar o PT do poder, né? E a gente estava naquela coisa de Lava Jato, todos contra o PT. E foi assim que eu acabei entrando na campanha política, né? E aí, um pouco por competência e um pouco por falta de gente, eu acabei também assumindo muitas coisas, né? Tinha pouca gente com competência e com raciocínio lógico ao lado dele. Tinha muita gente radical. E eu nunca fui radical, né? Eu me lembro de uma conversa que eu tive com a Natuza Neri, assim que eu fui escolhida líder do governo. E aí ela foi tensa conversar comigo, assim, né? A gente foi num almoço, acho que foi na Rodeio até. Aí eu batendo papo com ela e tal, ela falou assim, mas você não é de extrema direita? Eu falei, claro que não. Nem sou, nem nunca fui, nem nunca vou ser. E nem nunca quis ser. Nunca. Ela falou, você é de centro-direita? Eu falei, sim, eu sou de centro-direita. Ela falou assim, mas eu achei que... Então, por eu ter uma proximidade com o Bolsonaro e por eu ser líder de governo, as pessoas associavam, muitas vezes, as atitudes dele a mim. E nós somos duas pessoas completamente diferentes. Você se considera a criadora do Bolsonaro? Porque quando você estava em Copacabana, você conta essa história, né? Que você estava lá fazendo uma caravana. O Bolsonaro estava lá de bermuda e chinelo, não era ninguém. No chão, não era ninguém. E você chamou ele, e aí ele fez o discurso e se tornou quem era. E que chamavam já ele de mito pelo apelido que era Parmito, que não era por ser mito, nada, coisa que essa história foi eu que contei, porque assim, mito, aí eu contei, o pessoal ficou chocado, falei, mas é sério? Eu falei, é sério, gente, não fala de mito, é Parmito, porque ele tem umas canelas brancas compridas e era chamada de Parmito, ele era chamado na época do exército, e aí por isso que ficou, Mito, vem cá, Mito, no exército. Você acha que então, você foi a criadora do Bolsonaro? Não, a criadora é muita coisa. Seria muita responsabilidade nas minhas costas e eu teria que fazer uma penitência eterna. Então, assim, não, criadora não. Mas, de fato, eu ajudei muito no começo. Me arrependo de muitas coisas, de outras não. A gente estava realmente num momento em que eu acho que o país precisava de uma virada. Como analista de política, que é o que eu sempre fui, eu vi que o Alckmin não ia empolgar. Porque a gente estava num fla-flu, como foi a eleição agora passada. Então, a gente precisava de alguém que polarizasse com a esquerda. Né? E assim, nunca se imaginou, quer dizer, nunca passou pela minha cabeça que pudesse ter alguém tão ruim ou pior do que o que estava no poder, que no caso a Dilma. Né? Que o Bolsonaro foi tão ruim quanto a Dilma, no aspecto diplomático, né? Em vários aspectos. Até na economia a gente conseguiu salvar alguma coisa. O Paulo Guedes fala um monte de besteira, mas conseguiu salvar alguma coisa. A gente conseguiu fazer muita coisa pelo Congresso. Então, eu, enquanto líder, no primeiro ano, consegui aprovar a reforma da Previdência. Então, a gente conseguiu, no primeiro ano, entregar. Depois não entregou mais nada. Aí virou uma bela de uma porcaria, porque daí só começaram a pensar em reeleição. Mas naquela época era muito difícil você imaginar que tivesse alguma coisa tão ruim quanto a Dilma. Então, e o Haddad era o quê? Era o braço da Dilma, né? Era o braço do Lula, era o braço do PT. Então, que aliás tem me surpreendido, ele tem feito coisas até positivas, assim. Eu continuo a crítica que sou à esquerda, a essa esquerda petista, né? Não acho que tudo que a esquerda pensa é um horror, acho que tem coisas que podem ser aproveitadas, né? Como alguém de centro, eu acho que você aproveita coisas da direita e coisas da esquerda. Mas o Bolsonaro foi uma grande decepção, infelizmente. Se a gente tivesse enxergado no Geraldo Alckmin, aquela época, né, pelo PSDB, o homem que ele que eu acho que a única coisa boa do governo Lula é o Alckmin, né? Então, eu acho que se a gente tivesse enxergado o Alckmin e tivesse colocado o Alckmin na presidência, o Brasil estaria em outro patamar.